Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar da doença de Alzheimer. Quando a gente pensa na terceira idade, é a doença que mais assusta. A gente vive cada vez mais, a expectativa de vida aumenta a cada ano e a gente quer viver bem, né? E essa questão da memória, de confusão mental, isso chama bastante atenção. Quem vive ou viveu aí com o caso de doença de Alzheimer na família, sabe que os últimos momentos ali não são fáceis, né? A gente vai entender os estágios da doença, como é que é feito o diagnóstico, se tem exame hoje que já dá para prever o aparecimento da doença e se valeria a pena fazer um exame como esse. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o Dr. Júlio Pereira. Ele é médico neurocirurgião. Eu adoro esse tema, acho que sempre é tempo da gente falar sobre isso. Doutor, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Obrigado pelo convite, Denise. Vamos lá, a doença de Alzheimer cada vez chama mais atenção porque a gente vive mais, né? Então, cada um pensa que pode ser acometido pela doença aí ao longo da vida. E as famílias que já têm esse histórico acabam ficando já de alerta, né? De fato, existe uma questão genética, familiar? Existe sim, Denise. Então, o que é que acontece? Quando a gente pensa no envelhecimento, um dos problemas mais comuns que acontece com a gente é a piora da memória. Então, o envelhecimento normal já tem alguns componentes, né? Obviamente que existem doenças que a gente chama quadro demencial, que é como? É como se fugisse à normalidade. Então, a memória da pessoa pode piorar com o envelhecimento, então é natural isso, todo mundo vai passar por isso, mas algumas doenças ela limita de forma muito grave. Isso causa uma limitação muito grande. A demência, ela não afeta a sua memória, ela afeta outros locais, mas obviamente a doença mais comum que causa demência é a doença de Alzheimer. O AVC, por exemplo, ele pode dar pequenas isquemias, o paciente ficar com o quadro demencial também. O paciente com hidrocefalia, a gente já falou aqui também no programa que precisa de uma válvula, uma cirurgia, é um diagnóstico diferencial. Mas o mais importante de entender, a partir dos 70 anos de idade, a incidência aumenta muito. Tanto que pessoas que chegam até 80, 90 anos têm mais de 30% de incidência. Isso é muito alto quando a pessoa envelhece. E no Brasil, que é o que você falou no início do programa, está passando por essa mudança da pirâmide, né? Cada vez está envelhecendo mais, cada vez envelhecendo mais e melhor, e é uma doença que limita muito a qualidade de vida. Não causa só transtorno para o paciente, como para toda a família. Então, todo mundo que passou, a gente, com certeza, se for perguntar aqui nos bastidores, então tem alguém, um tio, um pai, uma mãe que passou por isso, eu passei também por isso em minha família, e sabe o quanto limita, não só a pessoa, mas todo mundo que está ao redor, o cuidador também, é muito exigido. E no início, como nós estamos cada vez mais ativos, né? No início pode ser muito difícil de identificar isso, né? Você convive com a pessoa ali diariamente, é claro que a gente tem alguns esquecimentos, vou começar abordando essa questão da memória aqui, né? Claro que a gente tem alguns esquecimentos, mesmo jovem tem, e muitos jovens às vezes se perguntam, será que eu tenho mais tendência ou será que já é um quadro de Alzheimer? Como é que a gente define isso com relação à memória, tendo em vista que hoje o dia a dia é mesmo tão exaustivo que a pessoa pode ter até uma confusão mental às vezes? Perfeito. Então, o que é que acontece? O que seria a memória? Seria a nossa capacidade de pegar uma informação, armazenar essa informação e utilizar essa informação depois. Então tem vários subtipos da memória. Tem memória em curto prazo, se você me diz um nome, eu gravo e digo o número de telefone, que você usa em alguns minutos, e tem a memória do longo prazo, né? E obviamente tem a memória relacionada a habilidades que você adquire durante a vida, dirigir um carro, uma bicicleta e outras coisas. Então assim, tem esses tipos de memória. Quando a gente pensa numa alteração de memória, o mais comum disparado na população que não seja idosa é o estresse. Então, quando você está estressado, você tem tanta informação que você realmente não presta atenção. Então, não é o problema especificamente de você armazenar e puxar aquela memória, como acontece no Alzheimer. É porque você não consegue nem guardar, porque você está pensando em outras coisas. Segunda causa mais comum é a depressão. Então, se a pessoa, no burnout, né, que está estressada, está ansiosa, ela não pega aquela informação, na depressão ela falta vontade. Então, se ela falta vontade, às vezes ela está conversando, então quem já conviveu, né, uma doença muito comum, quase 6% da população brasileira tem, percebe, a pessoa fica sem vontade de fazer nada. Então dá aquela sensação dela estar aérea, né, que a gente fala, fulano está aéreo. Porque você fala uma coisa, você pede uma coisa, ela não obedece tanto.
Então, a maioria das pessoas que se preocupam por ter uma história familiar, por estar preocupado, por já ver alguém, geralmente não tem Alzheimer. São pessoas com essas situações. Já na população idosa é um pouquinho diferente, porque a incidência começa a aumentar, a piora da memória, da senilidade e do Alzheimer é às vezes uma linha tênue, então por isso que é necessário procurar o neurologista especialista para fazer essa avaliação. Tá, para lembrar, a doença de Alzheimer é um dos tipos de demência relacionados à idade. Perfeito, é a mais prevalente. Se a gente pega, né, de cada 100 pacientes, quase 60% vão ter doença de Alzheimer, 60%, depende um pouquinho dos estudos. Aí a segunda mais comum vai ter a vascular, o paciente vai tendo pequenos AVCs, então aquele paciente que já sabe que teve AVC, e aí vai piorando as habilidades, porque o AVC é o quê? Ele mata um território. Se mata um território, aquela função pode ficar um pouquinho prejudicada. Pode ser motora, mas também pode ser a capacidade cognitiva. E a gente chama esse tipo de demência em degrau. A pessoa vem com habilidade, de repente tem um AVC, piora um pouco essa habilidade e vai. Na doença de Alzheimer é mais uma coisa que começa na memória e até na fase mais avançada, a gente chama a inicial pré-clínica. Por que pré-clínica? É difícil para o médico e para a família ver o que é Alzheimer e o que não é. Então é pré-clínica por isso. Quando você olha no retrovisor, você lembra, né? Ele começou aquele sintoma lá atrás. Então, por isso que é o difícil de doença de Alzheimer, porque o diagnóstico é quase retrospectivo. Você ouve uma história de uma pessoa quando o sintoma já está mais avançado que você fecha o diagnóstico. Então, não tem um exame que preveja, essa pessoa vai ter Alzheimer ou não vai ter Alzheimer. Você falou que para a família, às vezes também, para o médico é difícil, para a família também, porque quando a gente convive com uma pessoa, a gente não percebe pequenas mudanças às vezes, né? Uhum. Pequenas alterações a gente não percebe. O que eu vejo, né, de relatos aí, até de pessoas muito próximas, é às vezes uma obsessão da pessoa que tem a doença de Alzheimer, a procura por alguma coisa, um questionamento muito frequente, então sempre pergunta a mesma coisa, você acabou de falar, às vezes uma coisa, algo que já não faz mais sentido para os dias, então procurando algo que já não existe mais. Isso pode ser levado em consideração, aí já é um passinho mais adiante. Pode ser também. Tanto que a gente falou das mais comuns, né? Então tem uma que é demência frontotemporal, que teve até aquele humorista recente, Terry, que saiu em todos os jornais, porque o que acontece? Em vez de ser a memória o que chama mais atenção, é no frontal, que é só pelo comportamento. Então é daquele paciente que às vezes ele está rabugento, e quando vai evoluindo, às vezes você fecha o diagnóstico de um quadro demencial frontotemporal que começou o comportamento. O paciente fica às vezes mais brigão. Antes a gente classificava meio que tudo como demência de Alzheimer, depois foi evoluindo mais o nosso conhecimento e viu que essa frontotemporal é diferente. É o paciente que a memória dele está até preservada, mas inicialmente que muda o comportamento. Então às vezes fica acumulador, briga com a família, ele se isola, porque a área do comportamento dele começou a atrofiar. Vai chegar, o comprometimento vai chegar nas outras áreas, mas para começar, iniciou assim. Você falou dos acumuladores, a gente vê, tem programa até nos Estados Unidos, né, de acumuladores compulsivos, e às vezes eles são idosos, né? Antes a gente não conhecia, hoje a gente já percebe, e apesar de eu dizer que não tem nenhum exame para fazer, mas tem muita pesquisa. Então tem muita ressonância funcional que você vê e analisa o funcionamento do cérebro. E você vê que aquela região frontal está mais comprometida. Não está usado ainda no dia a dia, mas em pesquisa e provavelmente dentro de alguns anos isso já vai ajudar bastante. Porque você consegue ver o cérebro em funcionamento. Algumas famílias ficam muito esperando um resultado laudado, né? Uhum. Um resultado escrito ali. Então, vou fazer uma ressonância, Denise, eu quero que saia lá o resultado, senão não vou acreditar que o meu familiar está com a doença de Alzheimer. E até mesmo para dizer que é a doença de Alzheimer, né? Hoje não é assim a conduta, né? Então, é clinicamente que você avalia e determina ali, fecha o diagnóstico que é a doença de Alzheimer, e assim a família precisa começar esse tratamento que se não tem cura, a gente já sabe, mas tem tratamento para a doença. Tem sim. E o que é muito importante? Quanto antes você começa o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Júlio, vai ter reversão? Não vai ter. Vai mudar o curso? Não, mas melhora a qualidade de vida. Então, como você falou, dar o diagnóstico é importante. Geralmente a gente pede o exame de imagem, a ressonância, porque você tem que excluir as outras doenças, como a gente falou, né? Tem paciente que você imagina que é demência, quando você vai ver, por doença de Alzheimer, quando você vai ver várias isquemias. Ele teve múltiplos AVCs que causou isso. A hidrocefalia, aumenta o líquido e às vezes você bota uma válvula e até pode reverter. Tem paciente que suspeita de ter tumor.
um tumor que vai comprimir na área da memória, ele vai ter dificuldade de memória, região frontal, comportamento. E na fase tardia, você vê uma ressonância com doença de Alzheimer, ela é muito típica. Tem uma atrofia temporal, mas aí já é em fase avançada. Por isso que o diagnóstico é clínico. Mas também ninguém vai fazer esse exame para, né? Então, o seu parente que faleceu, foi mesmo, ele tinha mesmo Alzheimer. Ninguém vai fazer depois da morte essa avaliação, com né? certeza. A ideia não é essa, é dar qualidade de vida para que a gente possa viver com mais tranquilidade. De fato é que não tem também, e aí a pergunta, né? Não deve ter receita de bolo para o evoluir dessa doença. Então, Denise, aqui na minha casa foi diferente, foi muito rápido. E em outras famílias, o curso da doença arrasta mais e a pessoa consegue viver mais também, né? Perfeito. Tem algumas coisas que a gente já sabe, né? Você pergunta assim, Júlio, tem prevenção? Tem uma mudança grande até da manifestação da doença, relacionada à atividade física, à alimentação. Eu assisto seu programa e vejo que parece a mesma orientação que os médicos gravam e falam tudo igual, e é o mais difícil da gente fazer, né? Isso. Mas assim, a gente sabe que quanto melhor for o cérebro circulado, melhor ele vai ter atividade e menos ele vai sofrer. A doença de Alzheimer é o quê? É uma dificuldade de comunicação entre os neurônios. Então, eles vão perdendo a função por acúmulo. A pessoa tem uma doença que faz isso. A forma mais comum é esporádica. Então, não tem nenhum familiar, não tem nenhuma manifestação genética e de forma esporádica acontece isso. Então, se a pessoa tem uma qualidade de vida, faz atividade toda, a gente sabe que isso, o postergar da doença vai ser melhor, o curso da doença vai ser melhor. E a segunda coisa que a gente sabe também é relacionada à habilidade cognitiva. Então, quanto mais o paciente estudou, ele se dedica, ele faz habilidade cognitiva, ele leitura, geralmente é até mais difícil de dar o diagnóstico, porque ele está tão bem socialmente, porque ele tem uma capacidade cognitiva muito boa, que às vezes posterga um pouco, porque você vê o paciente muito bem, então ele está funcional. A gente pode ter uma mudança, então, da doença nas próximas décadas, né? Porque as pessoas que hoje têm 70, 80, 90 anos tiveram uma juventude diferente, oportunidades de estudo diferente também, né? Hoje, às vezes, com mais possibilidade hoje tem um curso grátis, tem mais oportunidade para quem vai atrás, muitas vezes, né? A gente pode ter uma mudança no padrão da doença, às vezes aparecendo um pouco mais tarde, apesar do estresse ser algo que caminha totalmente contra, né? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, a doença mais pesquisada, junto com as oncológicas nos Estados Unidos, porque ela não tem um custo só para a pessoa, tem um custo social muito grande, né? Porque tem o cuidador, tem a família, então é uma doença que tem sido estudada muito. Segunda coisa que eu falo com todo paciente, se você lembrasse das entrevistas ou dos temas há 10, 15 anos atrás, mudou tudo, né? A causa maior de morte era infarto. Hoje em dia, tive até um paciente que brincou, doutor, a gente já nem pergunta se infartou não, porque quantos stents tem, né, da idade dele, porque as pessoas realmente, né, descobrem, fazem angioplastia, são pessoas ativas, pessoas da mídia, né, que está em atividade, aí fala, foi fazer angioplastia e voltou, assim, muda. O paciente oncológico também, câncer, você ganhava o carimbo de morte, né, hoje nos trabalhos você encontra alguém, teve câncer, foi curado, outro foi, né, artistas na televisão também, então assim, as doenças vão mudando. Quando a gente está vivendo o nosso período, dá o desespero, né? Porque a gente vê uma doença que está comum, Alzheimer. Eu costumo dizer que ela é um sinal de que a gente está vivendo cada vez mais e melhor. E realmente as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. E provavelmente a nossa geração vai chegar ao envelhecimento cada vez melhor. Mas a gente tem que conviver muito bem com quem está envelhecendo hoje, quem tem doença de Alzheimer, e imaginar que não é uma doença que você ganhou o carimbo que vai morrer daqui a uns dias. Então a pessoa tem que continuar com a qualidade de vida dela. E nem o familiar, né? Porque às vezes o familiar fica... a gente vai falar do papel do cuidador, né? O cuidador também precisa de cuidados. E às vezes o familiar acaba achando que está carimbado também para a doença. Já já a gente aborda essa questão. Maria José, nossa telespectadora, está na linha. Fala conosco de Sorocaba, interior de São Paulo. Oi, Maria José, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, tudo bom? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado, Maria José. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor, também. Boa tarde. E é o seguinte, meu pai morreu de mal de Alzheimer. E eu queria saber assim, a gente tem que socializar, a gente tem que ler muito, aprender uma coisa nova. A gente já sabe, já vai fazendo isso daí. Só gostaria de saber assim, no caso de listas, se é interessante a gente fazer lista para forçar a mente, assim, ou a gente força a mente sem fazer a lista mesmo, uma lista de comprar coisas, uma lista de
supermercado, se é bom a gente forçar ou é bom a gente fazer a lista e, sei lá, olhar depois na lista e ver se a gente conseguiu decorar, assim é bom para a mente. Boa pergunta. Obrigada, Maria José. Um beijo para você. Doutor, como é que a gente ajuda a Maria José? Ela teve o pai, então, que sofreu com a doença de Alzheimer. Aliás, houve uma mudança na nomenclatura, né? A gente muitas vezes acaba se referindo ainda como mal de Alzheimer. Houve essa mudança até para tirar esse peso, né, de mal. E aí ela pergunta do exercício mesmo para o cérebro e de listas. Faz lista ou tenta forçar sem precisar dela? Excelente pergunta e é muito comum isso no consultório, Maria. O que acontece? Quando a gente fala habilidade cognitiva, é o que você gosta de fazer. Antigamente já aconteceu de pegar paciente que traz até para provar que fez aquela palavra cruzada, né? Porque é muito comum, às vezes, no idoso dizer, para ativar a memória faz isso. Eu falo, se você gosta de fazer, é ótimo. Mas a leitura, a habilidade cognitiva que a gente fala é isso que você falou. Cada vez você fazer de uma forma diferente, né? Tem paciente que fica muito preocupado e diz que a nossa geração vai ser pior, que fala, ninguém grava mais nem número do telefone, às vezes não sabe nem o próprio número. Por esse prisma é verdade. Mas eu costumo dizer o seguinte, geralmente a gente ganha outras habilidades. Sim. Então se você vê uma criancinha hoje mexendo em vários teclados e tudo, a habilidade que ele tem de outro tipo. Então o que eu gosto de falar é o seguinte, faça o que você gosta, você não falou, mas tão importante quanto isso é a atividade física, porque só para você ter ideia, o cérebro, ele pega quase 20 a 30% do que o coração bombeia. Então ele precisa de muito sangue. Então, para o sangue chegar e fluir bem, além tudo que você falou, é a questão do peso, para não ter plaquinha de gordura que obstrui, que dificulta o sangue chegar lá no cérebro e fazer atividade física. E a habilidade cognitiva é o que você gostar. Tem livros que vendem ginástica do cérebro, né? Até o nome bonito, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, não está nada comprovado quanto a isso. O que está comprovado é quanto mais habilidade cognitiva, pode ser uma leitura, pode ser sua listinha se você gostar de fazer, pode ser culinária se você quiser fazer, tudo isso você está utilizando o seu cérebro. Não é só memorizar, né? Que memoriza exercita o cérebro, são habilidades cognitivas. Excelente. E às vezes a gente até se culpa na coisa da lista, né? Ou de não saber um número ou outro. Mas o doutor falou, e achou excelente, investir naquilo que a gente gosta, né? Com certeza. Não vai perder a ida ao mercado porque não fez uma listinha e esqueceu um item que seria importante, nem se culpar por isso também, né? Então, eu gostei dessa orientação para a gente não esquecer. E atividade física, né? Como a gente às vezes não relaciona atividade física para esse ganho cerebral, né? Eu mando o paciente às vezes fazer um exercício simples, que às vezes passa em consulta, ouve, depois esquece, dá um Google, né? O que evita, você vai ver muita coisa ruim, mas você vai ver muita coisa boa com qualidade. Então você vê, a atividade física é uma das coisas líderes, a questão da capacidade cognitiva também. Então são informações que a própria Sociedade de Neurologia Americana tem o guideline, e justamente o que ele fala é isso. Essas coisas têm evidência. Não é para dizer, é bom ser saudável, não é isso. Isso, sem dúvida nenhuma, isso melhora, isso retarda o aparecimento. Então, como ela falou, já tem uma história familiar, então ela já fica preocupada. Então ela está imaginando o que é que eu posso fazer. E geralmente é assim, todo ser humano é assim, a gente vai no mais óbvio. Se a dificuldade é memória, o que é que eu tenho que fazer? Um exercício de memória. Está corretíssimo, né? Você tem que exercitar o cérebro, não precisa ser só a memória. E às vezes a gente esquece as outras coisas, a atividade física, a alimentação. Então eu costumo dizer para os pacientes assim, a gente às vezes tenta encontrar a grande fórmula mágica, né? Mas às vezes o mais óbvio que serve para o coração, é o que serve para o cérebro, é o que serve para o câncer, né? A gente sabe que a alimentação tem uma relação grande com muito tipo de câncer. Então assim, geralmente é isso. Não é a dieta, não é o se faz um curso tal ou outro de memorização. A família acaba achando que está carimbada ali também, e o cuidador é muito exigido, o cuidador também precisa ser visto, ele precisa ser cuidado, é difícil, é pesado, mas não é uma sentença também, né? Cada um com seu estilo de vida vai, às vezes, ter um curso diferente. O que a gente pode fazer, então, tendo casos na família, é todo mundo devia fazer, mas quando acende o alerta primeiro, né, já começar a fazer essas atividades de agora já. Sem dúvida. Como é um diagnóstico forte, é isso que você falou. Para a família, ou provavelmente para ela que perguntou, gera uma ansiedade muito grande, né? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu costumo até brincar, quando o paciente tem um diagnóstico de um tumor cerebral, que é muito forte, eu falo assim, nós somos seres biológicos, todos vamos morrer. Nosso reloginho está contando. Aí quando você já pensa nisso, você já dá outro sentido, né?
O paciente com a doença de Alzheimer também vai acontecer isso com ele. Provavelmente, a doença de Alzheimer ela não muda o tempo de vida por ela em si, mas geralmente a parte de infecção, né, o paciente fica imunossupresso, pode acontecer com maior frequência. Mas o que você faz na vida de todo mundo é a melhor qualidade de vida possível. Então, é o que você falou, tanto o paciente você tem que focar como cuidador. Toda família que tem alguma doença, eu lido muito com tumor cerebral e tal, eu falo assim, o paciente geralmente fala, eu não quero dar trabalho. Eu falo, todo mundo vai dar trabalho. A gente deu trabalho quando era pequeno, a gente dá trabalho durante a vida, a gente vai envelhecer e vai continuar dando trabalho. O que a gente tem que focar é na qualidade de vida, no hoje. Então, o futuro ninguém sabe, né? Eu vou ter Alzheimer? Não sei. Ela vai ter? Ninguém sabe. Mas tem que fazer todas as medidas hoje para ter a melhor qualidade de vida possível. Até sempre o pessoal pergunta, né? Não tem exame para a gente saber, para antecipar isso. Nem sei se valeria a pena fazer um exame como esse, né? Porque a preocupação seria tão grande. Teve um filme que foi muito famoso, né? Para Sempre Alice e tal, que lidava um pouquinho com esse quadro de demência. Ela tinha um subtipo que é dos mais raros. A gente está falando que é mais de 90% essa forma esporádica, mas tem uma forma familiar que dá de forma precoce. Então, geralmente, é mais de 50 anos. E marcou muita gente, né? Que é um filme lindo, muito bem feito, né? Mas esse subtipo tem alguns genes. Se chega ao extremo de pessoas que têm uma história familiar muito grande, não como ela falou, uma mãe, a maioria é esporádico, e tem uma história de vários tios, pode ser ter um aconselhamento genético. Nesses casos, é como você falou, é de pessoa para pessoa. Se a pessoa é muito insistente, eu falo assim, você quer conversar com o geneticista? Porque já tem alguns genes que são possíveis se avaliar, mas para situações específicas. No geral, as pessoas perguntam que nem ela, eu quero saber como evitar, quero saber medidas, mas geralmente ela não quer ir a fundo, a não ser quando tem uma história muito forte de família. Mesmo assim, muitos desses nem querem saber. Nem querem saber, porque tem que saber o que fazer com essa informação também, né? Perfeito. Não basta ter a informação, você tem que saber o que fazer com ela. E aí tem uma equipe multidisciplinar muito importante. E aqui, você falou de tumor cerebral, né? A terapia, né? O acompanhamento psicológico para essa família, eu acho que é fundamental. Lidar com o fim, né? Com a finitude de tudo, né? Inclusive da vida. Quando você vai lidando assim no dia a dia, né? Tem muitas doenças que elas são difíceis, né, de lidar. Porque assim, a gente passa a nossa vida toda, né, sem saber, todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente vive como se a gente fosse infinito, né? A gente nunca fosse acontecer isso com a gente. Então, quando isso acontece, é que nem quando você olha de fora um paciente com Alzheimer. Na cabeça de todo mundo não está entendendo nada. Quem convive vê que o pai está ali, que a mãe está ali, que é a mesma pessoa, tem lapsos muito grandes de memória, de conversas boas. Então, assim, a família, isso é um sofrimento muito grande. Por isso que esse lidar, como você falou, com psicólogo pode ajudar. Às vezes, quando a gente fala assim, a doença não tem cura, dá a sensação que vai fazer o quê? Vai deixar dentro de casa, mas a gente sabe que a fisioterapia, a fono, o psicólogo, né? Como essa família vai lidar com isso, porque sempre tem um filho que quer carregar tudo e às vezes não suporta. Então, às vezes, quando tem diagnóstico de tumor, tudo fala a mesma coisa. Fala, você vai ter que ter uma ajuda familiar. De várias pessoas. Não dá só para ser uma pessoa, não dá para ser só um filho. Cada filho tem o seu estilo, né? Quando tem mais de um filho, às vezes não tem um filho, mas tem um amigo. Então, toda essa rede de ajuda no envelhecimento e principalmente no adoecimento, como o quadro da demência de Alzheimer, ela precisa ser utilizada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a pergunta que sempre chega é assim, ó, mas Denise, morre de Alzheimer? Então, pergunta essa, se a pessoa falece por conta do Alzheimer e as comorbidades, porque a gente está falando aqui de 70 anos mais, pessoas que têm mais chance de ter comorbidades. Então, a própria obesidade, hipertensão, doenças cardíacas como um todo, diabetes, quero saber se problemas vasculares, de repente essas condições vão prejudicar ainda mais e as internações, porque o que a gente vê é que os idosos ficam muito debilitados depois de internação. Então, parece que eles pioram muito e às vezes você não consegue trazê-los para o estágio inicial ali do dia da internação, eles não voltam mais para esse estágio de saúde, mas precisou ser internado, tinha uma questão, pode ser das mais simples às mais complexas. No próximo bloco a gente fala sobre essa questão da internação, do acompanhamento, né, e também do que pode ser feito aí para dar mais conforto para a família e para o doente. No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta hoje tratando com bastante leveza sobre a doença de Alzheimer. Aproveite a oportunidade, ligue para cá, tire a sua dúvida no 0 operadora 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião.
e a gente volta a conversar nesse segundo bloco sobre a doença de Alzheimer. Doutor, as comorbidades depois dos 70 anos são quase inevitáveis. Sempre um probleminha a pessoa tem. Então, os rins já não estão mais 100%, a parte cardíaca já não está muito boa, a pessoa tem doença vascular, cardíaca, pode ter uma hipertensão, diabetes, que até então, tá tudo sob controle, tá tudo bem. Com o passar do tempo, às vezes a coisa vai piorando e há um descontrole quase que natural. São essas comorbidades que vão gerar as maiores complicações? E qual o impacto das internações em quem tem a doença de Alzheimer? Isso, perfeito. O que acontece? A doença de Alzheimer é uma doença neurológica crônica, né? Então ela não tem cura, como a gente já falou. Por outro lado, geralmente ela em si não leva o óbito do paciente. Só que a limitação, muitas vezes cognitiva e física, fica tão grande que o paciente começa a ter infecção associada. Então muitos deles acabam falecendo de pneumonia, de infecção urinária, porque o paciente fica acamado, ele fica debilitado na fase mais avançada. E outros, principalmente na fase inicial, que ele vai perdendo um pouquinho a capacidade, é queda. Então eu, como neurocirurgião, lido muito em pacientes que têm uma doença de Alzheimer, às vezes em fase inicial, e cai. Que ele perde um pouquinho a noção do quanto o corpo dele aguenta, o que ele aguenta fazer. Então a família, por maior cuidado que tenha, que é um sofrimento muito grande para a família, né? Porque dá uma ideia, eles chegam até se desculpando e às vezes brigam entre si, né? Mas por que não tomou conta, por que não cuidou? Mas eu falo do adoecimento, da mesma forma que criança, né? Quem tem filho sabe, né? Ele corre, ele pula, por mais cuidado que você tenha, no idoso a mesma coisa. Ele às vezes perde noção, mas você tem que ter o cuidado de escada, batente. Você tem que pensar que vai ter alguém frágil, ajustar o banheiro com aquelas... Porque geralmente as quedas são no banheiro, nas escadas e à noite, que às vezes o calçado não adequado, ele levanta e acaba caindo, porque o familiar nem sempre consegue um cuidador que fique 24 horas acordado, né? Ele vai descansar, ele deixa, principalmente na fase inicial. Então você pergunta assim, Júlio, quais são as maiores complicações? Queda e o TCE, o traumatismo craniano, está crescendo muito nessa população idosa e principalmente no paciente com algum quadro cognitivo, como a demência. Segundo lugar, as infecções, então tem que ter muito cuidado. A internação a gente já sabe, né? Quanto menos tempo tiver internado, melhor. Então a gente sabe que, mas às vezes precisa, não tem jeito, né? Então a infecção hospitalar, a infecção urinária, ela acontece. Por isso que hoje em dia, ter um geriatra, um médico que te acompanha é muito bom. Muitas vezes ele evita a ida para o hospital. O geriatra vai, tem uns que faz atendimento em casa. Hoje, até no sistema público tem a medicina de saúde da família, né? Que muitas vezes ajuda. Então acho que o ideal é fazer isso, saber que tem alguém frágil, tem que ter o maior cuidado possível. A saúde, então, por mais que estivesse controlada até então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa pensar que, por natureza, o sistema imunológico tem uma queda. Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente chega ao nosso ápice, vamos colocar assim, 35, 40 anos, de memória, de capacidade física e tal. Depois a gente vai regressando. Cada pessoa de um jeito. Tem pessoas que têm uma qualidade, né, genética e por causa da história de vida muito boa e chegou aos 70, 80 anos, super ativo, sem grandes problemas, mas tem outros que diabetes, né, problema cardíaco, hipertensão, tudo isso vai prejudicando. Então assim, pode isso sem dúvida nenhuma ser um fator limitante. Então por isso que a gente tem que pensar quando é jovem, né, em fazer tudo isso, lembrando que mesmo quem começa a atividade física e dieta até na terceira idade tem benefício. Ganho de massa muscular, tudo isso. Então, se alguém está assistindo, né, você assiste e já tem 50, você não adianta mais, adianta sim. Tá. Você falou das quedas, né, e a queda também gera uma internação, às vezes uma fratura no fêmur, vai precisar de prótese, a pessoa, né, para fazer a reabilitação, ela precisa ir de um tempo. Então, tudo isso, das mínimas coisas, prestar atenção. A gente fala de 70 mais, mas a partir de 60 anos já é considerado idoso. Então, já começar a prestar atenção aí, desde sempre, né? Mas na saúde um pouquinho mais fragilizada no idoso. A gente citou algumas doenças importantes, a gente também não pode esquecer do tabagismo. O cigarro a gente sabe, né? Eu até costumo falar com todo paciente assim, nunca ninguém vai ser perfeito na saúde, né? Pode ser falhar na alimentação, no cigarro e tal, mas ele tem que saber o que faz mal. Então, na medicina já está mais do que estabelecido, né? A alimentação balanceada, que na verdade todo mundo sabe qual é, né? O cigarro ele prejudica muito, porque ele ataca as artérias. Então, quem fuma tem maior chance de AVC, de infarto, dos quadros demenciais. Então, assim, o cigarro realmente é um problema muito grande, porque às vezes o paciente fica pensando só no câncer, né? Ah, mas eu já tenho essa idade, nunca tive câncer, mas mesmo assim ele prejudica.
o DPOC, que é a capacidade respiratória. Então, qualquer infecção que tenha um pouquinho mais grave, até nessa fase do coronavírus, está todo mundo falando, a gente sabe que o paciente DPOcítico também é problemático. Já que você falou do coronavírus, vamos trazer então aqui para quem tem a doença de Alzheimer, quais são os cuidados? Às vezes são pessoas que vão muito a hospitais fazer acompanhamento, cada serviço tem seu estilo, né? Tem os que vão em casa, essa possibilidade, o médico da família, mas tem gente que usa o serviço, vai na consulta e é no ambiente hospitalar. Algum cuidado, alguma recomendação específica? A gente sabe que tem sempre o cuidado com o idoso, né? Mas especificamente para quem tem a doença de Alzheimer, tem Isso. algo? Sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer o seguinte: obviamente o coronavírus é o tema do momento, né? Todo lugar que você olha, que você conversa, todo mundo falando disso. É uma epidemia nova, a pandemia, né, já foi dito pelo OMS, e algumas medidas estão sendo faladas, né? O mais básico, que está se repetindo o tempo todo, é a limpeza das mãos, evitar o contato, né? O abraço, o beijo, vamos tentar evitar um pouquinho. A gente sabe que não é fácil, né? É quase um sentido de educação a gente fazer, mas a gente tem que ter o cuidado. E nas populações de risco, que é essa população que a gente está falando agora, né? O idoso tem risco de queda, o idoso tem risco de pegar infecção. E o idoso, quando pega o coronavírus, é muito mais grave. A população acima de 70 anos tem sido a mais preocupante, com a mortalidade alta, de quase 18%. Então, acima de 15%. Então, isso é uma mortalidade muito alta. Então, essa população tem que ter cuidado. Como você falou, Júlio, mas muda o que no dia a dia? Quem tem contato com criança? Criança, a gente sabe que não é a mortalidade é muito baixa, ainda, né? Adulto dá menos de 0,2%. Então, evitar contatos desnecessários. Se a pessoa está gripada, não ir para a casa do idoso. Ele tem Alzheimer, ele tem mais acamado, vai visitar e está gripado. Evita isso. Então, assim, a gente já falava antes com a H1N1, com a influenza e tal, a mesma coisa vai fazer agora. Mesma recomendação agora, né? Mesma recomendação. O que difere, aqui é uma opinião pessoal, é que a gente não tem 100% da informação sobre esse vírus. Então, tem um monte de interrogação e por causa disso a gente acaba ficando com o pé atrás. Mas a recomendação é para qualquer outro tipo de vírus de infecção, assim, o que né? dele está diferente em relação aos outros foi a taxa de contágio muito alta, né? Então, isso fez... A gente comprou desde o início, né? Estava na China, na cidade, foi pegando. Então, assim, a gente tem visto isso. Foi vindo, né? A mortalidade parece não ser tão alta e está chegando no Brasil a realidade. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver esse número aumentando muito, porque a cada uma pessoa contamina quase 3 ou 4. Então ele tem uma taxa muito alta. E tem os números das secretarias estaduais também para serem atualizados agora, né? Mas para o paciente neurológico, que a pergunta daqui, aí envolve AVC, envolve paciente no consultório, eu recebo o WhatsApp, pergunta e tal, querendo saber, e aí, vou para consulta, não vou? Isso mesmo. Hoje em dia, não mudou nenhuma orientação da ida para o hospital, apesar de todas essas recomendações que a gente falou. A gente fala, o paciente teve uma gripe normal, não teve nada demais, seguir a vida dele normal. Não precisa fazer a sorologia para todo mundo, né? Fique em casa. Teve sintomas mais, ou teve contato com alguém com áreas de risco, que fez viagens, tudo isso, aí tem que procurar informar isso no hospital. Mas o dia a dia não mudou. Então, teve alguma gripe, tem as outras gripes que estão acontecendo aí, então ainda não é necessário nenhuma medida. E uma coisa que está sendo bem interessante é acompanhar as notícias, né? Porque aqui você está informando, né? No jornal daqui está informando, e todos os locais estão informando de forma muito constante. Então, apesar das notícias mirabolantes que a gente recebe no celular, né? Eu estou notando que dessa vez as notícias têm sido até interessantes, né? A TV tem passado muito, o jornal impresso tem passado muito, e não é situação de pânico, mas é situação da gente ter medidas e precauções, né? E são simples, né? Então, lavar as mãos, usar álcool gel. Aliás, é difícil de encontrar álcool gel, mas lave as mãos, encontre o lugar, né, para lavar as mãos. Evitar esse contato que para nós aqui é muito difícil, né, evitar. Então, parece que você está sendo sem educação com a pessoa, de não cumprimentar, mesmo com um aperto de mão, um abraço, um beijo, mas tentar evitar esse contato, porque neste momento se faz necessário, né? Com certeza. A gente vai passar por isso, como a gente já passou por outras situações, né? E muito paciente pergunta, tem ressonância marcada, eu vou no hospital? Tem cirurgia marcada, eu vou fazer... E aí? O que eu tenho orientado muitos pacientes é o seguinte, é caso a caso. Se conversa. Então, eu tive paciente que falou, Júlio, tem uma cirurgia marcada, estou com medo. Eu falo, isso não é urgência, dá para esperar um pouquinho, vamos ver como isso vai desenrolar. Hoje em dia, os hospitais aqui não mudaram protocolo nenhum. Então, a gente sabe que pode ter situações extremas de contingenciamento, de suspender cirurgias eletivas, mas ainda não está na realidade. O que a gente tem notado hoje é que os casos estão aumentando, a gente sabe que vai continuar aumentando, mas não se mudou conduta nenhuma. Então, o paciente, Júlio, vou fazer o exame? Vai fazer o exame.
Ah, mas teve um caso no hospital que falaram também. Continue sua vida normal e siga as orientações. Hoje, qual a orientação que tem maior? Teve sintoma gripal, evitem contato com o idoso. A gente sabe que esse vírus vai chegar e hoje em dia já está tendo contato internos, né? Pessoas que não viajaram estão pegando porque tiveram contato. Então, assim, evitar. Para essa população que a gente está falando, do paciente neurológico, se ele é oncológico, se faz quimioterapia, se ele está tendo algum tipo de tratamento, evitar pessoas com sintoma gripal, limpar e lavar bastante a mão e, caso tenha algum sintoma mais importante, procurar o serviço hospitalar ou que teve contato com alguém que tem o diagnóstico. Para esse caso, então, aqui eu vou usar o exemplo do tumor cerebral, por exemplo, que é a tua área. O paciente está fazendo o tratamento e aí, claro, ele está imunodeprimido. Perfeito. Ele usa máscara? Isso. A princípio, não. A orientação que ele tem dado é as pessoas que têm ou que têm suspeita fazer a utilização. E não encontrar essa pessoa, por favor. Isso, perfeito. Por isso que o que tem dado orientação, e está sendo bem interessante, trabalho na BP, trabalho no CIR, eles estão mandando orientação profissional de saúde o tempo inteiro, e-mail, 2, 3 por dia. A orientação basicamente tem sido essa. A pessoa tem sintoma, ela utiliza máscara. Essa utilização da máscara nos asiáticos, eles às vezes têm muita cultura de utilização de máscaras, a gente vê aquela imagem na televisão e acha que é para todo mundo usar, não é essa orientação. E saber que como é algo dinâmico, você vai ter que ficar atento às notícias, né? As notícias de fontes fidedignas, né? No seu programa, no jornal, né? Geralmente essas informações elas são melhores filtradas. Então você recebe muita informação de WhatsApp, todo mundo recebe, que às vezes a informação você não sabe de onde veio, tem uma letrinha dizendo que é fulano, mas às vezes você não sabe. Um áudio dizendo o que aconteceu, um vídeo, e provavelmente nas próximas semanas a gente vai receber demais isso, né? Sim. Por isso que filtrar a informação, joga na internet, vê no Google, mas vê se a fonte, se é uma fonte confiável. Isso é o mais importante. Acho que hoje a imprensa está trabalhando demais em bater ali para desmistificar. Então, surgiu uma notícia no WhatsApp, rapidamente você já tem que é fake news ou se é fato, Isso, né? Isso é bem legal, porque a gente não sabe mesmo, a gente não conhece, né? Até tudo novo, né? Até os médicos, às vezes da mesma área, até conhecem, né? Não, esse é o médico, é mesmo, né? Mas o que a gente recebe de mensagem no WhatsApp, que o médico nem existe. O CRM é um número que não tem também, né? E aí tá escrito lá, às vezes a pessoa acredita. Eu acho que hoje a grande mudança é essa, né? A informação chega junto, né? Chega junto. A gente médico está recebendo a informação, o paciente já está de frente para você, que leu questionando tudo, aquilo. Isso. Questionando aquilo, que é o que eu estava te falando nos bastidores de chegar. O paciente está com cirurgia marcada, está me ligando. Saiu, já teve tantos casos. Ele sabia mais dinâmico o caso que teve em São Paulo do que eu. Então, ele sabe o tempo inteiro que está, mas o mais importante é isso. Não precisa nenhuma medida a mais agora e ouvir de caso a caso. Telespectador na linha, tem pergunta para o doutor, é o Manuel aqui de São Paulo. Oi, Manuel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Doutor, boa tarde. Eu fiz um exame da cabeça, eu tenho 82 anos, mas sou saudável. Eu fiz o exame da cabeça e deu uma redução da cabeça e um processo degenerativo do cérebro. Isso tem alguma coisa que ver para um futuro Alzheimer? Não, essa sua pergunta é excelente, Manuel, porque todo dia isso acontece. Por exemplo, sou neurocirurgião, então eu peço um exame, a tomografia, a ressonância, e o paciente aparece desesperado, porque ele viu que não tem tumor, então ele ficou tranquilo. Por outro lado, apareceu atrofia cortical, áreas de gliose, e na hora ele pensa igual ao Manuel, fala assim, poxa, se meu cérebro está atrofiando, eu sei que Alzheimer atrofia, isso é que eu vou ter Alzheimer? Não. O envelhecimento normal, até brinco, nossa pele não enruga quando a gente vai ficando velho, a mesma coisa acontece com o cérebro, ele vai atrofiando. O diagnóstico é clínico, então tem paciente que você tem um cérebro um pouco mais atrofiado como um todo, clinicamente, como ele, raciocínio rápido e tal, não tem sintoma nenhum, é seguir a vida dele normal. O mais importante é você mostrar esse exame para o médico que pediu, que ele vai ver no seu contexto. Mas você me perguntar assim, Júlio, por que eu tenho atrofia, o meu cérebro mostrou isso? Significa que eu vou ter? Não significa. Tem até no YouTube, se você botar neurocirurgia BR, atrofia, é tanta pergunta que a gente recebe disso que a gente fez um videozinho explicando. Principalmente áreas de gliose, que todo mundo pergunta, essa parte de atrofia também.
Obrigada, Manuel, pela sua Obrigado. pergunta. Adorei o questionamento do Manuel. Aliás, é muito comum te perguntarem, e na internet, e os médicos hoje nas redes sociais, a gente sabe que nada substitui a consulta presencial e nenhuma informação muito específica é passada ali, até por uma questão ética, e o CFM está em cima também dessas situações, né, das mídias sociais, mas o que tem de gente, eu vejo, que pergunta o resultado do exame, o resultado do exame. E aí o médico que está recebendo a pergunta fica naquela situação de... Não sabe. Você não sabe por que o exame foi pedido para a pessoa também, né? E às vezes o que chama mais atenção a ela não tem nada a ver com o que a gente preocupa. Então às vezes eu chego com o paciente com o exame, aí ele me pergunta assim, Júlio, tal coisa dá um problema porque eu vi no laudo. Aí aquilo que ele falou não tem significado nenhum para mim, mas eu encontro outra coisa. Então assim, é importante, mano, a gente faz vídeo orientando justamente por isso, que eu entendo, às vezes você pegou o seu exame, ainda vai marcar a consulta e vai ficar 2 semanas desesperado achando que está passando alguma coisa, né? Por isso que a gente orienta a dizer o seguinte, a atrofia em si não é nada para você preocupar. Tem que levar no médico porque ele vai ver no seu contexto. Porque principalmente, geralmente, o que chama a atenção do paciente, como você que está preocupado com isso, nem sempre isso tem significado clínico, na maioria das vezes não tem significado clínico, mas o médico vai olhar no seu contexto e vai ver o exame como um todo. Tanto que o paciente até brinca, fala assim, olha o laudo e eu pego o exame. Porque o laudo é a impressão do radiologista, a interpretação do radiologista. E você, como especialista, você analisa o exame de imagem. Perfeito. Então você tem 2 opiniões, a tua mesmo e do radiologista. E ela batendo, você fica tranquilo, né? Legal, isso que é bom. Legal. Então, precisa voltar para o especialista que pediu esse exame, né? Mas tem testes, doutora? Então, a gente costuma ouvir, né? Ah, o médico faz algumas perguntas no começo da consulta ou fala 3 palavras, não sei se esse é um tipo de teste ou se é uma técnica, um protocolo, e no final da consulta ele pergunta aquelas 3 palavras para saber se o idoso sabe responder ou não. Tem isso mesmo, tem testes, pode ser o neuro, pode ser o geriatra a fazer isso, quem é esse profissional? Tem sim, tem umas triagens, né? Uma das mais comuns a gente chama Mini Mental, ou exame do estado mental, procurando no Google você encontra também, que são o quê? Você faz testes simples que envolvem a memória, como você falou, pede para memorizar algumas coisas, pergunta a data, pergunta onde a pessoa está, então você vê a localização, vê o cálculo, vê a parte espacial, vê a capacidade de armazenar um dado e trazer de volta, mas são testes de triagem. Tem muito paciente que reclama, você conversa com ele, não nota nada na consulta. Eu até costumo brincar, eu falo, quando a família reclama, a gente fica preocupado. Quando o paciente reclama, a gente não preocupa tanto, né? É uma brincadeira para dizer que às vezes o estresse, a depressão, às vezes incomoda o paciente, mas quem está do lado dele vê tudo normal. Então esse teste de triagem, às vezes, ele dando positivo, dando um índice muito baixo, você manda às vezes até uma avaliação neuropsicológica, que eles vão fazer um teste profundo. É difícil às vezes na consulta você fechar completamente diagnóstico e às vezes precisa desse auxílio do profissional, que ele vai fazer um teste muito mais amplo de outras áreas também, além da memória. Além da memória. Com certeza. A parte da locomoção, então chega o momento da locomoção ser afetada pelo Alzheimer? Perfeito. O que eu costumo dizer? O cérebro da gente coordena todo o nosso corpo. Então, assim, o quadro demencial, o que é a definição de demência? São múltiplas funções cerebrais sendo prejudicadas. Então, ela inicia com a memória, no caso da doença de Alzheimer, mas geralmente outras áreas vão sendo prejudicadas. Tanto que quem convive ou quem teve familiar, como eu tive, ou lida no dia a dia, o que é que você nota? A pessoa geralmente começa com a memória recente, que são coisas assim, e depois, e a passada está completamente preservada. E depois aquilo vai postergando, vai prolongando, que até chega um momento que as coisas do dia a dia ela não consegue fazer. Habilidades simples, né, como você falou, locomoção, caminhada, começam a ser dificultadas. Perfeito. Tem telespectadora na linha? Já eu volto para saber, mas tem uma questão aqui também de dor de cabeça, se Alzheimer pode estar relacionado a algum tipo de dor de cabeça, e também a gente vai abordar que a doença de Alzheimer, às vezes, ela não está sozinha, ela não vem sozinha. Então, mas não era Alzheimer que tinha, o familiar? Agora foi diagnosticado com Parkinson, agora tem uma outra situação? Já a gente fala sobre essas questões. A Sandra, nossa telespectadora, está na linha, fala conosco da cidade de Coramas, na Paraíba. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Não, é porque a minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer, mas ela não fez nenhum exame clínico, só uma tomografia para saber se há algum tumor, mas aí não tinha, só a tomografia, mais nada. Não tem que fazer outros exames clínicos, não? Imagens, outra coisa?
Ela já recebeu esse diagnóstico de Alzheimer então, né, Sandra? Já tomou remédio e tudo. E ela apresenta os sintomas clássicos que o doutor falou aqui? É. Obrigada, Sandra, pela sua pergunta, obrigada pela participação. Doutor, aquela questão que eu abordei aqui, a gente até gostaria que viesse no laudo ali, né? Porque o familiar, às vezes, não quer acreditar, a gente não quer acreditar que a pessoa que se ama tanto vai passar por aquela situação, porque a gente sabe que no início tem um curso e a coisa vai agravando. Perfeito. A pergunta dela também é muito importante, porque o que é que acontece? Naturalmente, hoje, cada vez mais a gente tem informação e não está errado, né? Você tem alguém que você ama e você questiona o diagnóstico, né? Isso no meu dia a dia, às vezes na consulta, o paciente passa, eu falo que e é direito dele de ter uma segunda opinião, né? Claro. Então, assim, é uma possibilidade, Sandra, de você conversar com o médico que está acompanhando, tirar suas dúvidas. Geralmente, exame de ressonância é o melhor exame para você ver, para fazer uma análise global. Não precisa de exame nenhum, é importante você saber para dar o diagnóstico, mas converse com ele, converse com o médico. Ah, Júlio, eu tive alguma dúvida, acontece com um paciente meu, né? Ele vai para uma segunda opinião. Isso não é nada equivocado, né? Porque eu entendo, né, o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, né? Se fosse com a gente ia querer também, né? Com certeza. Então é importante você ir ouvir a opinião. Vai no médico da família, que às vezes ouve geralmente o diagnóstico, porque assim, nem na televisão, nem na internet, nem em qualquer lugar você vai ter informação que responde à sua dúvida específica. Porque cada pessoa é uma pessoa, então tem muito teste para o médico fazer, que só na consulta pode ser feita, só a história sendo ouvida para fechar o diagnóstico. Mas eu entendi sua dúvida. Você tem uma dúvida, um questionamento, não durma com essa dúvida. Vai no clínico, não é nada urgente para ser feito, né? Ouve essa opinião e às vezes o que você pede é isso, uma segunda opinião. É possível. No SUS, em qualquer sistema, você fazer isso. Mas não há necessidade de exames para o diagnóstico do Alzheimer. Não é necessário, é o diagnóstico clínico. Tá. Ela fala que já começou, está tomando remédio já. Então, o tratamento, ele começa do diagnóstico. Do momento do diagnóstico, inicia-se um tratamento. Começa isso. E, na verdade, o que é que o tratamento faz? É um tratamento sintomático. Então, a maioria das medicações, até hoje, não teve nenhuma medicação que mudasse o curso da doença. Então, ela melhora os sintomas. Às vezes, o paciente com Alzheimer, ele fica agitado. Às vezes, o paciente... Então, são algumas substâncias que tentam melhorar esses sintomas associados. Por isso que é feito. Então, o tomar medicação não vai prejudicar nada disso. Ela ouve outra opinião e vai ouvindo. Medicina eu falo com todo mundo, não é matemática, nem eu sou perfeito, nem eu acerto tudo. E o mais importante é sempre focar no paciente. Se o paciente está com alguma dúvida, ele vai, ele conversa, ele ouve outra opinião. Não é nada urgente para você sair desesperada, mas se você está levantando esse questionamento, não durma com esse questionamento. Converse com o médico, converse e tire essa dúvida, ou com o clínico geral, para ele ver se é necessário alguma outra avaliação ou até uma segunda opinião. Você falou da agitação, às vezes, do paciente que tem Alzheimer. Só durante o dia ou às vezes a agitação vem também durante a noite, com insônia, problemas para dormir? O que mais incomoda a família geralmente é isso, né? Essa parte afetiva, porque você começa a ter uma dificuldade de comunicação com alguém que estava ali no seu dia a dia de uma maneira, essa é a maior. E a segunda que tem, porque geralmente muda o ritmo circadiano. Então, à noite o dia troca, isso cansa muito o familiar, né? Então, assim, muitas vezes precisa de alguns moduladores, que às vezes o neurologista passa, às vezes até precisa do auxílio do psiquiatra, se o paciente está mais agitado. Então, muitos familiares ficam preocupados, precisa de remédio de dormir, não precisa. E o médico vai avaliar, muitos precisam. Eles estão ansiosos, então tem que dar um ansiolítico, dar uma série de tratamentos que parece, por mais que a gente fale, não tem cura, mas tem controle. Porque, às vezes, o que prejudica mais, o mais incomoda a família, ela entende a doença, ela entende o que acontece com todo mundo. Às vezes são pacientes com idade avançada, né? Mas, às vezes, esse desgaste do dia a dia dela, com esse acompanhamento perto do neurologista, poderia ser evitado. No momento do diagnóstico, às vezes, o idoso ainda mora sozinho. Então, ele tem sua vida independente. Os primeiros sintomas chegaram, ou a consulta chegou de rotina no geriatra. E aí, quando há suspeita ou o diagnóstico, precisa fazer essa transição, né? E é difícil porque a gente vive cada vez mais e a gente quer ter a nossa independência, né? Com 70, 80, 90, a ideia é que a gente possa ter nossa independência, morar com quem a gente quiser, né? Você quer morar sozinho, você quer morar com o filho, mas que seja uma escolha. E aqui me parece que não é uma escolha, né?
o paciente, quando tem o diagnóstico, ele fica limitado, então às vezes precisa ser ajudado, né? Mas, obviamente, no envelhecimento normal é super complicado. Eu brinco que às vezes em consulta, eles vão quase no médico para a gente decidir se dá para morar sozinho ou não. Porque é um novo cenário. A gente brasileiro não estava acostumado com o envelhecimento e com o envelhecimento saudável. Então, às vezes, um paciente descobriu um tumor, operei, ficou tudo bem, aí a família quer levar ele para casa, ele quer a independência dele. E não é simples, né? Porque é uma decisão muito individual, é muito pessoal e é uma decisão da conversa com a família. A gente vai para o intervalo, falamos sobre o sono no Alzheimer e aqui também tem questões que foram levantadas das pessoas que têm naturalmente problemas com sono, então sofrem com insônia por N motivos e há muita falação, né? Não sei se tem estudos que revelam exatamente os problemas de cada medicamento, mas fala-se muito nos efeitos de demência a longo prazo em quem utiliza por muito tempo, e às vezes sem até a recomendação médica, determinado tipo de remédio para dormir. A gente sabe que tem várias classes. Também não se sabe como que esses remédios são vendidos sem o controle, se eles têm o controle na venda, né? No próximo bloco a gente aborda essa questão, se pode aí, né? Nós abordamos a questão dessa geração, né? Da nossa geração talvez ser diferente no cenário da terceira idade, ao mesmo tempo que houve de relato de gente bem nova já usando remédio para dormir. Será que vai haver alguma consequência? E a doença de Alzheimer não vem sozinha também. Mas, Denise, não era Alzheimer? Agora foi diagnosticado com doença de Parkinson? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje, Consulta ao Doutor fala sobre a doença de Alzheimer. Meu convidado é o Dr. Júlio Pereira. Ele é médico, neurocirurgião, explica tudo para nós. Deixei pergunta antes da gente sair para o intervalo da questão do sono. Hoje a gente vê, aliás, tem muitas reportagens falando sobre isso. Cada vez mais jovens as pessoas começam a utilizar os remédios para o sono. E o que chama muita atenção é que se tem remédio porque alguém precisa. E se é um problema, tem que tratar, tem que cuidar mesmo. Às vezes é por um período, às vezes estende um pouquinho mais. Cada um tem a sua necessidade médica, né? Aí o que chama bastante atenção é que as pessoas que nunca passaram num médico para se queixar sobre a insônia ou os problemas do sono, usam remédio. E esses remédios são controlados. Alguns são tarja preta, outros não, mas eles precisam de um controle. E muito se fala hoje que eles poderiam causar uma demência precoce com o uso por muitos anos. Queria que o doutor explicasse um pouquinho. Tem isso mesmo? Existe esse debate. O que é que acontece? É como você falou. Se existe um remédio é porque existe uma necessidade. Se a gente for pensar, a insônia é um dos problemas mais comuns, o distúrbio do sono. Quase 15 a 20% da população tem. E a maioria vai passar num período da vida que está mais ansioso, né? Principalmente relacionado à ansiedade, e ter dificuldade para dormir. E o remédio funciona muito bem. Se você for imaginar, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior consumidor de remédio para dormir. E de um modo geral, de forma discriminada. A pessoa vai usando, porque a tia usa, porque alguém usa. E eu costumo dizer que o brasileiro é prático. Se o problema é dormir, existe um remédio para dormir, na cabeça dele está tudo... Resolveu o problema. E realmente você toma um remédio e dorme. Então é difícil ele imaginar as consequências que isso pode ter. A primeira coisa que eu gosto de explicar é o seguinte: ele funciona, a maioria deles são da classe dos benzodiazepínicos, tem alguns outros, então ele pode dar uma dependência química. Você toma um remédio, você começa a criar dependência, você precisa de dose cada vez maior e essa dose cada vez maior pode limitar o seu corpo. Então é muito importante você tomar com auxílio médico. É um dos remédios que eu mais passo. Qualquer paciente internado, é muito comum ele reclamar de sono, né? Se eu internar, se você não está no seu ambiente, você não está na sua casa... Ou do diagnóstico de uma doença como o tumor cerebral, por exemplo. Ou vai ter uma cirurgia amanhã, então isso gera ansiedade. Todas as medicações que são muito utilizadas mesmo no paciente internado. O grande problema é quando o paciente começa a usar, aquilo funciona, depois ele aumenta a dose e o mais importante, a gente não sabe o que é que causou. Então a gente está falando da doença de Alzheimer, às vezes o paciente precisa, ele não está dormindo, você tem que ajustar o sono e você usa a medicação. Mas se o paciente começa a tomar, ele tem o quê? Ele tem a apneia do sono, já vi aqui que você já falou muito desse tema aqui. O tratamento é diferente, não é o remédio para dormir, você vai na causa, né? Se o paciente tem o transtorno de ansiedade, ele às vezes vai precisar do remédio para dormir. Ele tem depressão, às vezes ele vai precisar, mas vai precisar do tratamento na causa. Então o mais grave que eu acho é isso. E há realmente esse debate do uso crônico indiscriminado em doses cada vez maior está relacionado com demência. São estudos, já tem estudos mostrando isso, mas hoje a gente ainda não conseguiu bater o martelo. O que a gente costuma dizer é o seguinte: quem precisa tem que utilizar.
Mas quem não precisa ou não procurou o médico tem que procurar para ter esse controle melhor. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter a dependência química e emocional. Ah, só consigo dormir com remédio. E entra nesse ciclo e às vezes nunca para. Por isso que a dependência é tão grande desse remédio. Perfeito. Remédio só com prescrição médica. É porque tem vários tipos, o doutor falou, né? Então, de repente, tem o que é melhor para você, a dose. Perfeito. E essa dependência, às vezes até uma coisa bem psicológica. A pessoa não consegue só com uma caixinha, ela tem que ter a próxima já. Perfeito. Está acabando, né? Não pode ser a caixinha já aberta, a cartelinha aberta do comprimido. Ela tem que ter a próxima. E para você entender ainda, Denise, tem tipos diferentes. Por exemplo, tem paciente que tem um problema para pegar no sono. Tem outros que dormem e acordam no meio da noite. Então, assim, além disso, as medicações elas têm meia-vida diferente. Então, Claro. se o paciente vai pegar no sono, você usa um com a meia-vida mais curta. Se ele não consegue manter... Então, assim, tem muito Perfeito. detalhe. Nossa telespectadora está na linha, é Marlene, fala conosco de Guarulhos, aqui em São Paulo. Oi, Marlene, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Júlio, o Alzheimer aparece exatamente em que idade? Eu tenho 60 anos e tenho esquecimento em lembrar determinados assuntos, esqueço com frequência onde guardo coisas como chave, cartão, enfim. Pode ser um começo de Alzheimer? Sempre tenho muitos brancos. Boa sua pergunta, Marlene. Sabe. Obrigada por ter ligado. Geralmente o começo é depois de 70, 80 anos. A gente falou no início mais ou menos isso. A maioria das vezes não é. Quem queixa de memória, o mais comum é transtorno de ansiedade, depressão, às vezes burnout. Tem tanta coisa para fazer, tanto que ela deu os esquecimentos clássicos, né? A chave, o fogo ligado. Não que você vai desprezar isso. Converse com o seu clínico geral, veja a situação que está o seu dia a dia. Às vezes, principalmente a mulher que é sobrecarregada, né? Ela trabalha fora, trabalha em casa e às vezes tem tanta coisa que isso acaba atrapalhando um pouquinho a memória dela. Como a gente falou, a memória é a capacidade de armazenar informação. Então, às vezes, você liga o fogo, vai tomar conta da criança, vai fazer as coisas em casa, aí depois reclama que esqueceu o fogo. Mas é tanta coisa que você fez que realmente ficou sobrecarregada. Se você está deprimida também, e além disso, o mais importante, conversa com o clínico. Não precisa marcar especificamente com o neurologista, mas com o clínico inicialmente, ele faz essa triagem. Se chamar a atenção dele, às vezes ele pede exame específico. Às vezes ressonância é o que a gente mais pede, mas o diagnóstico é sempre clínico. Então, minha opinião, conversa com o clínico geral para ele fazer essa triagem inicial para você. Pode acontecer com 60 anos? Pode, mas é muito raro. A maioria das vezes é com mais de 70 anos, né? 80 anos é o período que começa a ter assistência bem importante. Coisas que a gente pode colocar em prática já hoje, doutor. Tem muito jovem, às vezes a nossa telespectadora ligou 60 anos, super jovem, 40, 50, às vezes até 30 anos. Eu também esqueço, eu volto para saber se eu acionei o alarme do carro, eu volto para casa, estou no meio do caminho, volto porque eu preciso ver se fechei a casa, né? Fechei, tranquei ali, virei a chave. Fazer com mais atenção. Então, fazer menos coisas ao mesmo tempo, para começar, porque a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Mulher tem muito isso, né? Perfeito. A gente quer fazer, precisa fazer. Se conseguir concentrar e aí não esqueceu mais, provavelmente não era nada disso. Com certeza. E geralmente a pessoa sabe como está o dia a dia dela. Então, na consulta... Sobrecarregar. Na consulta é o clássico, é isso que você falou. Quando você começa a conversar, a pessoa fala: eu estou muito triste, às vezes chora, aconteceu isso, eu perdi um parente. Então, assim, a consulta, por isso que é importante eu falo do clínico geral, porque às vezes o paciente chega com a queixa, minha memória é ruim. Quando você vai conversando, ele tem um transtorno de ansiedade, ele está depressivo, ou ele tem outros problemas, como a gente falou, e acaba a memória sendo, vamos dizer, o estopim dele se questionar. Mas, na verdade, às vezes tem outras coisas. Não é porque não é Alzheimer que você não precisa ir atrás de uma ajuda, Perfeito, né? Então, com certeza. vá atrás, busque a qualidade de vida, porque a gente pode ter tranquilidade aí no viver, né? Sem essas dúvidas, tirar um pouquinho do estresse, tirar essa sobrecarga aí do dia a dia. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, existe esse primeiro momento de negação do diagnóstico, e aliás a gente já conversou aqui quando o tema foi tumor cerebral, várias outras doenças e vários outros problemas, existe essa fase de negação. E você, quando conta do seu dia a dia com o paciente, lida muito bem com isso também, né?
de mostrar para ele o prognóstico, a condição. É diferente quando é no cérebro, não fala câncer, né? É tumor cerebral, enfim, existem vários questionamentos. Com Alzheimer não é diferente, a gente não quer aceitar que o parente ali tem, às vezes a gente nem percebeu com tanta firmeza esses esquecimentos, essa memória enfraquecida, e você já contou pra gente, então, que a parte da negação existe e que tudo bem o paciente levantar dali, não acreditar no diagnóstico e ir buscar uma outra opinião, e muitas vezes ele volta, né? E ele diz, doutor, olha, era isso mesmo, precisava de um tempo também para absorver. Isso acontece bastante, né? É muito comum. Tem doenças que têm um nome muito forte, né? Então, o paciente, às vezes, está bem, começa um quadro, você fecha o diagnóstico para a família, ela já imagina o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Eu costumo dizer o seguinte, esqueça, a gente tem um ciclo de vida que todo mundo vai passar, você teve o diagnóstico, todo mundo vai passar por isso. Primeira fase, você nega. Não é possível que isso está acontecendo comigo, ou com meu pai, ou com minha mãe. Houve opinião, fechou o diagnóstico. Geralmente, a segunda fase é da revolta. Por que comigo? O que é que eu fiz de errado? Então, você fica atrás de um culpado. Culpado, foi porque não se alimentou bem. Culpado, eu falo assim, na saúde, você teve o diagnóstico, é seguir para frente. Teve o diagnóstico de Alzheimer, o que passou aconteceu, não tem como a gente voltar atrás, e aí você vai pensar no melhor cuidado. E a terceira coisa mais importante é que cada pessoa é uma pessoa. Tem pacientes com diagnóstico de Alzheimer com a vida funcional. Toma conta de neto, ajuda. Então, assim, é muito de pessoa para pessoa. Não tem como a gente dizer tempo de vida, como vai ser a evolução. Perguntam, né? Tempo de vida. Há quanto tempo depois ele vai ficar acamado? Não dá para saber. Por isso que a situação, caso a caso, tem que individualizar o caso. Outra situação é que o Alzheimer não vem, às vezes, sozinho, né? Então, recebeu o diagnóstico de Alzheimer, começou a fazer o tratamento, daqui a pouco tem uma outra questão, uma outra queixa, vai para o médico, mas agora é Parkinson? Pode acontecer, e são duas doenças aí que têm um estigma, elas pesam também, né? Mas pode acontecer de virem juntas? Explique enquanto eu chego até lá, por favor. Pode, doutor. sim. Você tem que entender o seguinte, Denise, e o público que está assistindo. As doenças acontecem, então nada impede que alguém tenha a doença de Alzheimer e tenha um tumor cerebral, tenha a doença de Alzheimer e tenha um AVC, hipertensão. Então, assim, é muito importante a gente imaginar que pode acontecer da mesma forma. Por isso que o paciente que tem o neurologista com doença de Alzheimer tem que ter o clínico geral, tem que ter o geriatra, porque esses profissionais que vão acompanhar junto. Então, não é necessário que tenha só uma doença neurológica, e muitas delas têm uma associação importante. Perfeito, já eu volto para saber mais. Eu vou voltar para o bate-papo com o Dr. Júlio Pereira. Doutor, tem associação de dor de cabeça na doença de Alzheimer? Excelente pergunta, Denise. É o que a gente costuma dizer. As doenças que são comuns, elas acontecem com gente que tem outras doenças, que às vezes são mais raras. Então, assim, a enxaqueca, até 15% da população feminina, ela tem enxaqueca. Se a gente for pensar que a população feminina vive mais do que os homens, né, quase 5 anos a mais do que os homens, então elas vão ter uma incidência maior de doença de Alzheimer, porque elas estão vivendo cada vez mais, então absolutamente elas vão ter um número maior, e a mulher tem mais enxaqueca, então o paciente pode ter as duas coisas. Agora são coisas não relacionadas, não tem nenhum sinal, nenhum estudo mostrando, ou comprovando, ou provando que quem tem enxaqueca tem mais doença de Alzheimer. Tem alguma cirurgia para a doença de Alzheimer, doutor? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. Por quê? Na doença de Parkinson, que é uma doença crônica, você tem um DBS que muda muito a qualidade de vida, quando bem indicado, para situações que está refratário ao tratamento clínico, medicamentoso. Na doença de Alzheimer, estudos. Então, tem estudos avançados no Canadá, com algumas dezenas de pacientes, mostrando que pode reduzir um pouquinho a progressão da doença, mas ainda está em fase de estudo. Então, provavelmente vão ser anos, porque são cirurgias, então, uma população idosa, com comorbidade. O risco que se envolve é o primeiro debate. O raciocínio é colocar um chip, da mesma forma que coloca, né, o DBS que a gente chama, para dar o estímulo na região da memória e evitar com que a doença progrida. Os resultados iniciais mostram que pode ser um caminho, mas na prática ainda não está consolidado não. Então você não vai nenhum neurocirurgião para fazer cirurgia para a doença de Parkinson. Isso é importante informar. E se essa cirurgia for estabelecida e for autorizada e der tudo certo e ela for possível de ser feita por aqui, provavelmente não vai ser para todo mundo. Você vai ter um estágio, um diagnóstico num estágio determinado onde esse DBS vai funcionar. Perfeito. A maioria dos estudos tem feito nessa parte bem inicial.
Porque uma vez o déficit, infelizmente o neurônio da gente ele não regenera, né? Então uma vez a alteração estabelecida é muito difícil ter um retorno. Então a maioria dos estudos eles estão focando nisso, mas como eu falei, estudo, Bem no início. Bem no início. Por isso que às vezes a pessoa lê uma matéria no jornal e tal, que é um estudo. O estudo eu falo, é o custo, é o benefício, vai valer a pena, qual o risco. Então antes disso estar muito consolidado, você não pode pensar em fazer nenhum tipo de tratamento. Medicamentoso, quem dera cirúrgico, numa população idosa. Então hoje a gente não pode falar, do ponto de vista prático do dia a dia, cirurgia para doença de Alzheimer. Só em protocolos de pesquisa específicos. Doutor, alguma dificuldade de um diagnóstico? A gente sempre fala dos sintomas aqui do AVC, né? Tem alguns bem característicos aí, porque tempo é vida, né, nos AVCs. Tem alguma diferença? É mais difícil de saber se a pessoa está tendo um AVC quando ela tem a doença de Alzheimer? Tem, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente costuma falar? O mais importante no idoso é o geriatra. O geriatra conhece ele muito bem, né? Aí ele tem uma doença neurológica, muitas vezes o neurologista entra junto com o geriatra. E muitas vezes o paciente nesse contexto, a família, às vezes, por dificuldade mesmo, negligencia um pouco. Não negligência no aspecto pejorativo, porque é difícil mesmo identificar. Então, às vezes, a piora da fala foi mais intensa. Então, notou qualquer alteração, da mesma forma que acontece em AVC numa pessoa que não tem Alzheimer, pode acontecer quem tem também. São doenças que podem acontecer de forma concomitante. A família fica sempre ligada, então. Piorou subitamente, tem que às vezes levar no pronto-socorro. Deve chegar a pergunta para você na rotina, né? E até às vezes nem é o seu paciente, mas um paciente seu que tem um familiar com Alzheimer chega. Existe uma fase, muitas vezes, que as pessoas falam, né? Que esquece, por exemplo, que se alimentou. Ou esquece de se alimentar, ou esquece que se alimentou e acaba almoçando 2, 3 vezes, jantando 2, 3 vezes. E se você não oferece, às vezes há reclamação, ninguém me deu janta hoje, né? Essa questão da nutrição e às vezes eles não querem consumir os alimentos mais saudáveis, também poderia gerar uma coisa, mais uma confusão ou de repente até uma desnutrição, porque vai faltar um elemento específico? Isso é muito importante, tanto desidratação, ainda mais forte ainda. Legal. E a desnutrição, porque às vezes ele não se alimenta, ele reclama, algum, como você falou, quer comer mais, outro menos. Então, assim, da mesma forma que a gente cuida de um filho pequeno, né? Não é óbvio que é uma população diferente. A gente está falando de infantilizar, tratar como não criança, é isso, né? Não é isso. Mas ele vai precisar de cuidado próximo da família, do cuidador. Você falou da desidratação. Desidratação provoca confusão mental. Com certeza. Tanto que o mais difícil é que às vezes o paciente chega pra gente achando que está com tumor, com uma coisa assim, porque ficou confuso, a infecção urinária. Pode ser uma causa de confusão mental no idoso. Então, por isso que é importante o clínico geral, o geriatra, porque ele abre. Às vezes o paciente tem Alzheimer, piora muito quando vê que está com infecção urinária, que piorou tudo, o quadro clínico. Por isso que é importante. E essa confusão, ou de repente um declínio aí na qualidade de vida por conta de efeito colateral de remédio. Então, você está fazendo um tratamento, é para ajudar, mas naquele paciente o efeito colateral às vezes piorou o sintoma. Pode acontecer? Pode acontecer. Quando você pega um paciente confuso, né, os principais casos que a gente tem é infecciosa, outras intoxicação medicamentosa. O idoso é muito sensível, porque o metabolismo dele, muitas vezes, 2 medicações está lentificado. Por isso que é importante ter esse clínico, esse geriatra que vai acompanhar junto. O tempo está acabando, eu vou passar os contatos do doutor para você anotar. Tem muito estudante de medicina que segue o doutor também, de vez em quando ele faz até umas brincadeiras lá no Instagram, né? Isso é bem legal. Então, tem 2 telefones e um canal no YouTube também, porque tem vídeos à disposição. Dessas dúvidas mais gerais que sempre chegam, ele grava os vídeos, conta para vocês, explica. Isso é incrível também, esse tipo de informação de qualidade, né? À disposição na internet. Telefone 11 99503 8838. Então, 11 99503 8838. Tem o 11 também, 4200-2300. 4200-2300. E no YouTube, fácil de encontrar, Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR. Doutor, volte outras vezes, adoro te receber aqui. Obrigada por ter nos ensinado tanto hoje sobre a doença de Alzheimer. Obrigado. E com leveza, né? Com certeza. Nós somos seres biológicos, né? Então vamos ficar doentes e tem que se informar para passar por isso de forma melhor possível. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor. Mais do que sua companhia e sua audiência, eu sempre agradeço a sua confiança no programa. Te vejo amanhã. Tchau.